Pois é, tem um outro assunto bem importante para nós analisarmos, porque o presidente do PP, Ciro Nogueira, disse que o partido está perto de abandonar o governo federal. O senador classificou como um erro que a sigla tenha entrado na base aliada do Planalto, afirmando que a atual gestão está completamente ultrapassada, isolada e sem vontade de tomar decisões que o país precisa. Por fim, ele afirmou que, se não tiver mudanças radicais do governo, não tem como o PP participar dessa situação. Começar essa com o Cristiano Beraldo, as manifestações de Ciro Nogueira, senador, homem forte do PP, fez parte da administração de Jair Bolsonaro, mas já projetando que o PP pode deixar sim a base aliada do governo nos próximos dias. Seria mais um partido, né, Beraldo? Pois é. Aliás, precisamos recordar aqui, segundo palavras do próprio senador Ciro Nogueira, o PP mesmo tendo o ministro Fufuca, né, que é deputado federal, fazendo parte do governo, ele disse que não era uma decisão do partido, que era uma decisão do deputado que se licenciou, tinha uma posição de comando no Progressista, se licenciou para ficar no governo. É óbvio que a gente sabe a realidade das coisas, ninguém aqui é ingênuo. O Progressistas é um partido grande, um partido relevante, faz parte do Centrão, está negociando uma federação com o Republicanos e, eventualmente, até a União Brasil, o que formaria ali o maior bloco partidário do país, com mais de 200 deputados. Então, o Ciro Nogueira é um protagonista da política brasileira. Então, lendo ali nas entrelinhas, né, a mensagem subliminar que ele passa com essa declaração é que, no fundo, seguindo a esteira de outros líderes partidários, é mais um deixando claro, claríssimo, que não estará no barco da reeleição do atual presidente. E isso vai demonstrando a fraqueza do governo, vai demonstrando a dificuldade que o governo terá de formar alianças para uma campanha de reeleição ou mesmo para lançar um candidato que substituiria o atual presidente, no caso de uma decisão de não concorrer, seja por questões de saúde, seja por questões que forem, e ele fortalece, Ciro Nogueira fortalece uma candidatura de direita. E para fazer um registro, Ciro Nogueira, que é um grande apoiador do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que terá um papel muito importante nas eleições de 2026, seja como candidato ao Senado, seja até como candidato ao próprio governo, caso Tarcísio de Freitas acabe decidindo disputar a presidência da República. Zé, agora, delegado Palumbo, a gente tem visto um movimento crescente de lideranças ou até de partidos desembarcando, né? A gente trouxe aqui a informação nos últimos dias, PSD, também republicanos. Muitas vezes não é um desembarque formal, porque ainda figuras desses partidos fazem parte da administração atual, mas já há um entendimento de que em breve, em poucos meses, poderá haver um desembarque total. Claro, todos mirando 2026, só que a gente tem que lembrar que ainda temos praticamente 2 anos de governo, né? Então temos que viver até 2026, mas até lá a caminhada vai ser difícil. Que eles já estão vendo, né, que o barco está afundando cada vez mais e eles estão pulando. É exatamente isso. O Brasil vai bem? Não, não vai bem. Lamentavelmente, a economia não vai bem, os preços estão lá nas alturas, o governo não corta gastos. E aí, esses políticos que são bastante experientes, para você ser presidente de um partido, você ser dono de um partido, você estar no comando de um partido, não dá para você ser um político inexperiente. Você tem que ter muita experiência. Eles já perceberam que tem muita pouca expectativa de se mudar alguma coisa. E como bem disseram, o Fufuca, ele foi de forma independente, não teve o aval do Ciro Gomes. Tanto é verdade do Ciro Nogueira, exatamente. Não teve o aval do Ciro Nogueira. Tanto é que o Ciro Nogueira, ele é um grande crítico do governo. Em nenhum momento ele está apoiando este governo. Então é óbvio que esse seria o caminho natural, que ele não iria ficar, aliás, ele já não está. É só você pegar o X dele, o Twitter dele, e vocês vão verificar, qualquer um pode verificar as críticas que ele faz o tempo todo. Então, quer dizer,
ele já não está no governo e é natural que não esteja aí nas próximas eleições. Pois é, que o PP tem algumas alas, né, Dávila? Tem Arthur Lira, que é uma figura que presidiu a Câmara Federal, relativamente alinhado com o governo Lula. Há quem apontasse que ele poderia até assumir o ministério, houve sinalizações nesse sentido. Tem essa história que envolve Fufuca, uma saída momentânea para assumir o ministério, mas que muita gente não consegue descolar. Bom, é ou não é do PP? Faz parte da esplanada dos ministérios. E aí tem Ciro Nogueira, que é uma figura muito forte no partido, né? Senador, foi ministro da gestão de Jair Bolsonaro, inclusive articulador político em um momento difícil da administração de Jair Bolsonaro, que talvez tenha sido o marco temporal que muitos entendem como o momento em que o então presidente Bolsonaro entregou parte da esplanada para o Centrão, né? Muitos fizeram essa avaliação à época. Mas, enfim, qual é a fotografia de momento? Tivemos as manifestações de PSD e republicanos. E agora a sinalização de que PP também deve desembarcar, Dávila. É verdade, Caniato, mas aí nós precisamos entender essa radiografia dos partidos políticos no Brasil. Como eu sempre digo aqui no Pingos nos Is, os partidos, na verdade, não são partidos, eles são grandes frentes partidárias ou máquinas eleitorais. E existem várias alas dentro de um partido. Dentro do PP, você bem disse, tem lá o Fufuca, que é ministro, tem o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que quase foi cogitado, ou se foi cogitado, ainda não sabe se vai aceitar um ministério ou não. E você tem o senador Ciro Nogueira, que sempre foi oposição ao governo, foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro e sempre se colocou contra o governo do PT, nunca fez um sinal a favor, e ele sendo presidente do partido. Mas ele não controla o partido inteiro. E isso acontece com quase todos os partidos, né? O MDB é igual. Você tem uma ala do MDB que é o Renan Calheiros, Simone Tebet, todo mundo ali alinhado com o governo, e você tem a ala do prefeito de São Paulo aqui, do Baleia Rossi, que é o presidente do partido, e outros que já estão trabalhando numa candidatura, eventual pré-candidatura de Tarcísio de Freitas. Então é assim que o jogo da política é esse. E assim com os demais partidos do tal Centrão. Então, o que Ciro Nogueira está dando voz agora é que, na verdade, o partido já está ensaiando o seu desembarque desse governo como os demais partidos. Por quê? Porque vê que esse governo está derretendo, que essa impopularidade veio para ficar, porque o governo não vai fazer nada radicalmente diferente, como exigiu Ciro Nogueira, para mudar de atitude em relação à dívida pública, de atitude em relação ao gasto público, de atitude em relação à inflação. Então, já que não vai ter mudança de atitude, nós vamos continuar cavando cada vez mais o buraco. E cavar o buraco significa estagnação econômica, aumento da inflação, aumento da taxa de juros. E nenhum partido que vislumbra disputar a eleição em 2026 quer estar atrelado a essa história trágica. Isso é uma história trágica. Politicamente, quem vai disputar a eleição vai ter que explicar o que está acontecendo hoje na vida das pessoas, não vai ter nem cara para fazer isso. Então, o que acontece é que o PP, assim como o PSD já deu sinal, e republicanos, então começam a dar o sinal que vão desembarcar do governo. Isso significa que, mais uma vez, aquela primeira notícia hoje do dia, Jair Bolsonaro não pode empatar essa conversa dos partidos de centro-direita. Vai ser muito importante começar a conversar para montar as chapas para deputado, senador, governador, as alianças e, evidentemente, a candidatura presidencial. É hora de estar à mesa negociando como a direita pode ter uma vitória estrondosa em 2026. E não dá para particularismo assumir um protagonismo que atrapalhe a união da direita e a vitória da direita em 2026. Beraldo mandou um WhatsApp aqui, lembrando que teve um desembarque que é muito importante de ser destacado. Aliado histórico do presidente Lula, Paulinho da Força do Solidariedade também sinalizou desembarque, bem lembrado. E aí, né, Beraldo, qual vai ser o próximo partido? Façam suas apostas.